tarde, pessoal! Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Bora lá para mais uma leitura das Escrituras. Abra sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, onde nós vamos ler a narrativa sobre a defesa de Estevão. E eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje nós temos uma live às 20 horas, onde nós vamos bater um super papo sobre depressão e traumas de infância com a psicóloga Janine Kathleen, às 20 horas. Então eu espero você, nós vamos estar ali aguardando você, para que você tire as suas dúvidas, para que você faça perguntas, para que você participe ali conosco desse grande bate-papo para a glória de Deus. Vamos lá? Capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a defesa de Estevão. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez conhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós?
Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu no meio da sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Mas nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levantaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. A morte, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa verdade. Gente, que tremendo. Que maravilhoso.
Eu não sei vocês, mas quando eu leio um texto tal como esse, a minha mente, assim, é confrontada ao extremo. Porque nós precisamos entender que é isso daqui que o Senhor espera de nós. Abrir mão da nossa própria vida para viver o reino genuinamente. Não ter medo, se preciso for, padecer em nome de Jesus, porque a vida de verdade não é essa daqui terrena. Aqui é só um momento, é só um período. A vida de verdade é a eternidade com o nosso Abba. E é essa eternidade com Ele que nós precisamos desejar com todas as nossas forças aqui dentro do nosso coração. E que nós possamos compreender que nós não podemos ser essas pessoas duras de coração, incircuncisos de coração, que não damos ouvidos ao Espírito Santo. Que nessa tarde, quase comecinho de noite, nós possamos nos render genuinamente à pessoa do Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa e Ele deseja caminhar de mãos dadas comigo e com você. Que essa alegria, né, de saber que nós somos filhos e pertencentes a um Deus surreal, venha então agora nortear os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas e fazer com que nós venhamos a ter fome e sede por conhecer esse Pai de uma forma sobrenatural e poderosa. Que Deus abençoe vocês assim, ó, infinitamente, e que literalmente seja gerado em nós esse desejo de sermos assim. Sabe, esses homens e essas mulheres cheias de vontade de agradar a Deus, independente do preço que nós venhamos a ter que pagar por isso. E quando nós lemos aqui esse capítulo, eu amo muito esse capítulo 7 do livro de Atos, porque nós vemos que literalmente, quando Deus ele estabelece fazer uma grande obra, Ele vai guiando e direcionando tudo, e até aquilo que parece estar dando errado, que parece que vai atrapalhar os planos de Deus, Ele converte aquilo para bem, para que aquilo venha cooperar com o seu propósito. E é por isso que nós temos que orar sempre a oração que Jesus orou ali no Getsemane, colocando sim a nossa verdade diante de Deus, mas sempre pedindo ao Senhor para fazer a vontade dele, não a nossa, porque a vontade dele com certeza é melhor que a nossa e ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tenha aí uma excelente tarde, excelente noite. E se você puder, esteja conosco daqui a pouquinho às 20 horas. Como eu disse no início, nós vamos ter uma live muito especial. Nós vamos bater um super papo sobre depressão e traumas de infância. E eu acredito que vai ser muito bom. Nós vamos estar com uma convidada que é uma psicóloga. E ela vai estar tirando algumas dúvidas, dando algumas informações, e nós vamos conversar sobre esse tema muito especial e muito importante. Se você conhece alguém que está passando por um momento de fragilidade com depressão, se você conhece alguém, né, que teve uma infância traumática, convida essa pessoa para participar dessa live hoje. Será aqui no Instagram, Sharon Bertolino 5, às 20 horas. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e nós vamos esperar você nessa live super especial hoje às 20 horas, onde vamos falar sobre depressão e trauma de infância com a nossa querida convidada, a psicóloga Janine Kathleen. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, beijo, beijo, beijo.